Vamos ouvir a Thieron. Thieron, são questões bastante delicadas e que afetam as classes camadas mais baixas. Afetam muito. Mais baixas e mais carentes, e a gente vê aí, novamente, fazendo esse recorte na questão da mulher. Nós sabemos que ela, em sua maioria, chefia, né, essas famílias. Aproximadamente, já estamos com 48% dessas mulheres chefiando as famílias. Veja, quando o deputado Beto Mansur traz esse espelho para que possamos fazer um paralelo na questão da Suécia-Brasil, você observa que o governo, mesmo sendo interino, né, do presidente Michel Temer, ele faz escuta. Esse é o sucesso do deputado Fausto. Quando você fala assim, ele está sendo muito feliz, é porque ele consegue fazer a escuta. Então, ele faz essa ordem de escala, né? Entabula, primeiramente, a Previdência, depois ele vem com a questão trabalhista e depois a política. Porque são fios que vão ser interligados, que um vai estar puxando a outro. E por que a Previdência vem na frente? Talvez em função dos dados da ONU. Né? A ONU já aponta que até 2020, nosso país de fato envelhecerá e os cálculos dessa Previdência atingem diretamente a nossa economia. É um único país que paga e paga-se muito bem, não é? Com todo esse custo dessa Previdência que é alto e que afeta os cofres, e quando você diz assim, é preciso ter um direcionamento correto desse valor ou desse custo que se paga a cada trabalhador. Não se paga, o trabalhador colabora, o trabalhador é que paga. Sim, mas os cálculos, de acordo a essa previsão dada pela ONU, o Brasil não vai conseguir atender até lá. Haverá, de fato... O cálculo é que a gente não teria gente suficiente trabalhando nesse modelo para sustentar essa economia, a quantidade das pessoas que recebem o benefício. Exatamente. Agora, isso é uma medida que, se for tomada, se for votada, é uma medida impopular, porque muita gente vai contestar. De fato, é uma medida impopular. O Congresso hoje tem digamos assim, esse desprendimento para votar uma medida dessa? É preciso se discutir, tocar nesse ponto mais nevrálgico, não tem jeito. Não tem jeito, a gente precisa tratar sobre essas feridas. São problemas que, quanto mais estivermos retardando, pior será. E CPMF, deputada, deixa eu só fazer uma aproveitar. CPMF. É também outra medida bastante antipática. Lucas Sinder está perguntando aqui, para os três. É preciso, nesse momento, que a CPMF volte para dar um pouco mais de receita para o governo? Não concordo, porque nós já tivemos esse experimento e foi um experimento que não foi muito bem aproveitado. Então, eu não concordo com ele, até porque o que nós temos de déficit, que aqui nós tratamos nesse momento, é muito maior e a CPMF não cobre, ainda que ela volte a ser uma medida que retorne para isso. Sabe o que poderia gerar alguns bilhões em entrada? Um imposto que todos os países da OCDE têm, que é o imposto sobre lucros e dividendos. É possível. Alguma vez na Câmara já se discutiu? Alguém lança esse tipo de projeto? Existem outras possibilidades também, né? 50 bilhões dá para lucrar. Nós temos a regulamentação dos jogos, que é uma alternativa também que pode arrecadar. Sabe que regulamentar os jogos no Brasil fica parecendo... Lembra da pasta rosa, dos anões do orçamento, do tanto que aquelas pessoas ganharam na loteria? Se já ganharam na loteria tanto assim, imagina com jogo legal. Entendi. Fico só pensando na oportunidade de lavar dinheiro. Acho que antes de dar essa oportunidade para eles, vamos aprovar as 10 medidas contra a corrupção? Sem dúvida, né? Mas nós temos que fazer paralelamente. Aprovar as Paralelamente. Os dois ao mesmo tempo. Por quê? Cortar gasto, cortar a corrupção e também achar alternativa que possa ter recurso para tampar todo esse buraco, para fazer o país voltar a andar. Mas as 10 medidas contra a corrupção não estão com emergência, urgência, ou não estão na frente da fila lá na Câmara? Já está em discussão, existe uma pressão dentro do Congresso. E outra coisa, as 10 medidas contra a corrupção já tem uma discussão, tem um apoiamento muito grande. E o apoio do público, né? Não, e de vários deputados também, não podemos generalizar. O Rodrigo Maia também assinou que era a favor quando era deputado. E nós temos que dar uma resposta imediata à população nesse sentido. Agora, é importante também se dizer que o país precisa arrecadar. Não podemos ser hipócritas de dizer, vai cortar ministério. Corta ministério, corta um pouquinho de carga. Não é só isso, não.
Nós temos que rever toda a questão orçamentária, de arrecadação, a questão da Previdência. Mas por que arrecadar sempre é no arrecadar do povo trabalhador? Vamos lá. Não é uma... Mas isso vai vender Vamos arrecadar das empresas também. Você sabe do que eu estou falando, Mansur. Deixa eu fazer um comentário com vocês. A gente tem uma carga tributária no Brasil muito alta. Altíssima, não aguento mais. E a transferência, qual é a grande preocupação no Brasil? É que a transferência desses impostos que são cobrados da sociedade, eles não vão para a sociedade. Ou vai um pedaço para a corrupção, ou vai para cá, vai para lá. E aí quem precisa de uma escola de qualidade não tem, porque muitas vezes tem que colocar numa creche ou numa escola particular, você não tem segurança, você não tem atendimento médico, etc. O governo agora, por que eu defendo essa questão da Previdência para deixar depois da eleição? Eu acho que tem que ser tocada na ferida e precisa mexer. O governo recentemente já mandou uma proposta para a Câmara para que a gente possa votar. É uma mudança constitucional que limita os gastos do governo federal. Ou seja, se aprovado, você não vai poder gastar além do que deu a inflação do ano anterior. Aí, quando ele fez essa renegociação recente dos estados brasileiros, dos 27 estados, se combinou com os governadores de incluir os estados nesta emenda constitucional. Então, os estados também não poderão gastar. E eu defendo a ideia de incluir os 5.565 municípios brasileiros nisso. Dessa maneira, você precisa fazer economia no estado antes de pensar em aumentar a CPMF, aumentar o imposto que for. É isso que eu defendo. Aí a gente comenta, não, vamos aumentar das empresas, etc. As empresas no Brasil hoje, elas estão numa situação dificílima. Tanto que nós temos 12 milhões de desempregados. Eles estavam aonde? Nossa, eles estavam mas empregados eles têm, nas então, empresas. aí que tá, mas eles têm briga entre os estados, um monte de incentivos fiscais. Venha para cá, paga menos impostos aqui, paga menos impostos ali. Daqui a pouco, vai tirar de onde? Mas deixa eu te dizer, não adianta, não é justo. Não adianta você querer cobrar ou incluir impostos em cima... Mas é o imposto que se paga na Suécia. Você mencionou a Suécia agora há pouco. Na Suécia paga-se imposto sobre dividendos. Você tem uma carga tributária um pouquinho maior do que a carga tributária brasileira. Só que na Suécia, você tem a previdência da melhor qualidade, como eu comentei. Você tem saúde, você tem educação, você tem toda a infraestrutura que o Estado te devolve. O grande problema do Brasil é que o Estado não te devolve nada. Por isso que o imposto é altíssimo. Quando você paga e não recebe de volta... Se aprovarem as 10 medidas contra a corrupção e ficar cada vez mais difícil o desvio do dinheiro, será que não haveria dinheiro suficiente? Acabadas as Georginas, por exemplo, que desviavam dinheiro do INSS, será que a gente não teria dinheiro suficiente para fazer desse país um país mais justo sem precisar aumentar os impostos? Mas eu acho que é isso, essa discussão que está em pauta agora. Agora, não podemos, temos que dar voto de confiança ao presidente Michel Temer, né, para que possamos realmente colocar em pauta todas essas discussões. Não podemos mudar em 30, 60, 90 dias o que vem ocorrendo há 30 anos no Brasil. É um país muito desarranjado, essa é a verdade, entendeu? O país está extremamente desarranjado. Onde você toca, há desarranjo no Brasil. Por isso que a gente precisa... Lógico, o Michel precisa assumir definitivamente? Precisa. Mas nós precisamos também tocar nos pontos que são fundamentais, que estão sendo discutidos há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Outra questão que eu acho importante é o seguinte, a economia ela tem um fator psicológico. Essa questão de ter um governo interino, fica Michel, volta Dilma, como é que vai? Eu acho que os grandes investidores, inclusive como a má distribuição de renda no país, ela fica só numa camada, esse pessoal que tem, vamos supor, condições de girar a economia, segura. Investidores de fora também segura. Por quê? Puxa vida, o Brasil está com uma crise institucional muito grande. A partir do momento que a gente normalizar, e eu acredito que vai dar essa normalizar no final do ano... Tem que abaixar os juros, né? A gente enquanto conseguimos, os juros estiverem altos, o dinheiro for remunerado a credibilidade, atrair investidores, aqueles brasileiros também que são mais abastados, voltar a investir. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. Eu sou do interior do estado de São Paulo, Fernandópolis. A gente tem amigos lá que às vezes queria construir um mercado. Estava com um projeto de construir mais 2, 3 mercados. Não vou construir, estou com medo. Essa crise, o que está acontecendo? Aí não compra material de construção, que não contrata o pedreiro. Quer dizer, a hora que se definisse, eu acredito muito
que final do ano nunca vamos resolver, mas essa esperança de estabilidade política e institucional ajuda muito o crescimento do país e voltar o país a crescer. Deputado, o senhor acha que vai ser possível também recuperar um pouco da credibilidade também na política? Por exemplo, muitas pessoas reagindo da seguinte forma ao discurso que se tem feito aqui. Só, por exemplo, o Sassá, ou a Sassá, só ouvi até agora falar em sacrificar o povo, mas não vejo os políticos falarem de sacrificar suas regalias. Essa página, tem a página inteira com o hashtag Mariana Godoy Entrevista. A gente vai botar aqui para vocês conseguirem ver também. Aí, ó. Só fala em sacrificar. Põe todas, pode pôr todas. Essa que está aqui, essa que eu estou botando aqui no meu... Ah, Mauro, é você que está mexendo, sou eu deixa que estou mexendo aqui. O discurso... Aí, ó. Faxina em todos os políticos, por que não taxam as grandes fortunas? Não estou vendo ninguém falar do salário dos políticos. Quando vão cortar na própria carne de verdade? Gente, político ganha bem no Brasil? Ganha. Acho que ganha. Tem algumas regalias. Vou te dizer, o parlamentar ele tem tem um salário líquido em torno de R$21 mil. Não diria para você que tem enormes regalias. Você tem lá uma estrutura de gabinete. Mas o custo é alto. Mas o custo da democracia, de uma maneira geral, é alto. É lógico que a gente tem que evitar... Eu, como primeiro secretário, eu tomo conta de um orçamento de mais de 6 bilhões de reais na Câmara, entendeu? Pois é. E aí 90%, ou 85% é infraestrutura para funcionários, entendeu? Não só os funcionários da Câmara em si, ligados aos deputados, mas a estrutura de funcionários estabilizados, entende? Que têm estabilidade, que fizeram concurso, etc. Na Câmara e ao longo da sua história. O que eu digo a você, é lógico que a gente está lá sempre preocupado com economia. E nós fizemos uma grande economia durante esse nosso período, com hora extra, cortamos uma série de coisas. Mas eu digo a você que, na média, se você pegar a média brasileira, o salário é mais alto. Mas, na média, diria para você, de uma forma geral, com outros parlamentos, é mais ou menos essa faixa que se ganha. Geron, lá no México, a corrupção na política diminuiu bastante quando colocaram mais mulheres para participar. Você acha que as mulheres têm como ajudar nesse quesito? Eu penso que a vontade das mulheres é muito mais de fazer do que de roubar, já que você tocou nesse ponto, tá? Agora, sim, eu faço parte do Parlatino e o México se inclui nessa comissão do Parlatino. De fato, a representatividade feminina é muito maior e elas vêm com um outro valor, né? Ela vem com a outra forma de legislar. Mas só trazendo um pouquinho aí sobre essa questão que tanto fere o eleitor, e aí eu estou falando como cidadã, porque por mais que nós políticos aqui estejamos falando, né, sou um pouco demagogo, ninguém acredita. Porque quando olha para um deputado, para um vereador, a pencha que é um ladrão, sempre, né? Então isso já é cultura no nosso país. Mas há de se dizer aqui que existem funcionários, inclusive dentro das próprias casas legislativas, que ganham determinadas vezes muito mais do que o próprio parlamento, do que um próprio parlamentar, do que um próprio congressista. Então, isso é importante a gente dizer aqui, o prefeito lá do Congresso sabe melhor do que isso. E você tem um nível salarial, na média, na Câmara, alto. Você tem gente de altíssima qualidade. Precisamos repensar também esses concursados, estabilizados e bem remunerados. Mas mais uma coisa que é importante dizer também, que tem que ter coragem para dizer. Eu entendo que tem alguns parlamentares que ganham muito e outros ganham muito pouco pelo que fazem. E dizer mais uma coisa, na média geral do povo brasileiro, aqui vamos dizer uma coisa bem clara, né? Não é só os políticos que têm que parar de fazer a corrupção, que muitas vezes os próprios eleitores levam ele a praticar a corrupção, porque ele vende o voto. É muito bonito dizer isso aí. Mas ele também, eu preciso acabar minha casa. Tem essa questão também. E até a questão cultural do brasileiro, ela é muito fraca, principalmente Norte e Nordeste. Numa questão que é o seguinte,
É vai verdade. ser acusado Que de muitas- racismo em não, 3, não é isso. 2, 1. Aonde o nível educacional é mais baixo, é um povo mais sofrido e mais fácil de corromper. Então, muitas vezes, ele não acompanha o que o deputado defende, os projetos que ele faz na internet, e muitas vezes com isso ele acaba se corrompendo. Bom, Tieron já deu seu recado. Fausto Pinato, Beto Mansur, uma frase para encerrar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá bom. Vamos trabalhar e pagar um pouco menos de imposto. Se Deus quiser, se Ele permitir isso. Beleza? Conversei com os 3 deputados. Tieron, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Mais uma vez, Fausto Pinato, deputado Beto Mansur. E a gente já volta com Ana Canhas.